Esta palavra de Deus para vocês esta manhã, por isso eu vou-vos convidar a abrir a Carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. A pergunta serve de pretexto para a nossa meditação esta manhã é esta: como é que eu sei que Deus me aceita sendo eu tão imperfeito? Como é que eu sei que Deus me aceita se eu sou tão imperfeito? Romanos 5, versículos 1 a 11, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém os morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Este é um texto muito doutrinário, um pouco denso, mas vocês sabem que uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é agarrar na Bíblia em inglês e ler um trecho, porque esta coisa das línguas não tem correspondência exata as palavras umas com as outras. Uma palavra em inglês pode ter vários significados em português, ou o contrário. E portanto isto significa que quando nós lemos a palavra de Deus noutra língua que não é a nossa língua materna, talvez vamos encontrar ou ser despertados para alguns significados, alguns sentidos que nos passariam ao lado se lêssemos o mesmo texto na nossa língua. E foi exatamente isso que aconteceu. E não sei porquê, eu li este texto na Bíblia em inglês e lembrei-me imediatamente da parábola do filho pródigo. E pensei, será que Paulo conhecia a história do filho pródigo? A história que Jesus contou do filho pródigo, será que ele conhecia? Paulo vem depois, vem mais tarde, Lucas escreve o Evangelho primeiro, Paulo começa a escrever os seus escritos na segunda metade do século, mais tarde, do que os Evangelhos foram escritos. Mas depois eu descobri que realmente Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele faz referência direta e transcreve, faz citações diretas do Evangelho de São Lucas. Portanto, se ele faz citações do Evangelho de São Lucas, é porque ele conhecia de facto o Evangelho de São Lucas. E se conhecia de facto o Evangelho de São Lucas, conhecia também a história do filho pródigo que está no Evangelho de São Lucas. Então eu cheguei à conclusão que Paulo conhecia de facto esta parábola que Jesus ensinou. E como é que ele aponta agora aos cristãos de Roma, onde ele está a escrever a sua carta, aos romanos? Como é que ele conta esta parábola? Esta parábola, que é uma história tão simples como todas as parábolas, era uma prática de Jesus para falar para pessoas adultas e indultas, pessoas com conhecimentos e mais cultura, e menos conhecimentos e menos cultura, analfabetos, para rabis, para pessoas que conheciam a Escritura, para pessoas que não conheciam, para judeus, para gentios. Jesus usava as suas parábolas, estas comparações, estas coisas que tinham a ver com a vida do campo, com a vida da pesca, com a vida do dia-a-dia das pessoas, para anunciar grandes verdades espirituais.
Então ele falava numa linguagem muito simples, mas agora Paulo está a escrever para a igreja que está na sede do Império Romano, em Roma, na capital do Império, com outra cultura, com outras pessoas, com outra formação, com outro desenvolvimento. E então ele escreve em termos doutrinários. Mas como é que ele conta aos romanos a parábola do filho pródigo? O que é que fala a parábola do filho pródigo? No fundo, o que é que fala? Fala do processo de aceitação, do processo divino de aceitação. Como é que Deus nos aceita? E neste texto Paulo fala exatamente disso. Como é que Deus nos aceita, sendo nós tão imperfeitos? E este processo divino de aceitação, que está tanto na parábola de Lucas como neste texto do apóstolo Paulo, fala em três grandes princípios: justificação, reconciliação, salvação. Eu sei que isto alguns são palavrões, mas são bases da fé cristã que o apóstolo Paulo está aqui a lançar. A parábola do filho pródigo, pródigo quer dizer esbanjador, ele esbanjou a fortuna. Todos nós conhecemos, mas eu vou lembrá-la para alguém que esteja mais distraído. Certo homem tinha 2 filhos, e um dia o mais novo pediu-lhe: pai, eu quero conhecer o mundo, dá-me a parte da herança que me pertence, e não ficas a ver mais nada. E ele tentou dissuadi-lo, mas ele estava com ideias fixas, e acabou por o pai aceder ao pedido do filho mais novo, deu-lhe a parte de herança que lhe competia, e o filho partiu para uma terra longínqua. E a Bíblia diz, a história que Jesus contou, diz que ele viveu dissolutamente, com muitos amigos falsos, não é? À sua volta, enquanto teve dinheiro. Uma vida dissoluta, com mulheres, com bebedeiras, gastando o dinheiro de toda a maneira, até que um dia foi dar com ele sem dinheiro e sem amigos. Esta história repete-se ao longo dos tempos, tantas vezes. Sem dinheiro e sem amigos. Faz-me lembrar aquelas pessoas que ganharam o Totoloto, antigamente, e antes disso o Totolola, ganharam uma pipa de massa, e passados uns anos não tinham família, não tinham casa, não tinham trabalho, eram os miseráveis, estavam na rua. Faz-me lembrar essas histórias verídicas. E ele deu consigo a apacentar porcos, o que para um judeu era uma coisa horrível, porque era um animal imundo, segundo a lei de Moisés, e comia daquilo que os porcos comiam. Até que um dia caiu nele e disse: mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vou-me levantar, vou ter com o meu pai, e eu sei que vou aparecer lá todo roto e todo nu e neste estado miserável, mas eu vou-lhe suplicar que ele me aceite como um dos seus trabalhadores, como um dos seus jornaleiros, que eles trabalham à jornada no campo. Eu vou-lhe pedir para ele fazer isso, pelo menos. Eu já não tenho o direito de lhe cobrar nada, eu já não tenho o direito de querer ser reconhecido como filho, mas ao menos como trabalhador. Eu lá posso ter alguma dignidade como um trabalhador, porque o meu pai cuida bem dos seus trabalhadores. E assim fez. E a história conta, como nós sabemos, que ao longe o pai estava à espera dele, estava sempre a olhar a ver quando é que o filho vinha, até que viu um dia o filho chegar e abraçou-o e mandou dar-lhe um banho, pôr um anel no dedo, vestiu-o com vestidos novos, sandálias novas, e mandou fazer um banquete e matar o cordeiro mais gordo que havia lá, para todos celebrarem, porque aquele filho estava morto e tinha voltado à vida. Esta é uma ilustração simbólica do processo divino de aceitação. Como é que Deus nos aceita? Como é que eu sei que Deus me aceita, sendo eu tão imperfeito? Então eu vou tentar explicar como é que eu vejo estes 3 grandes princípios doutrinários da fé cristã na parábola do filho pródigo. E como é que eu acho que o apóstolo Paulo fez este paralelismo sem citar a parábola? Primeiro, o princípio da justificação. A justificação vem através da fé, nós sabemos. Abraão foi justificado pela fé. Todos aqueles que vieram antes de Cristo foram justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé na obra de Cristo. Amém? Então essa justificação vem pela fé.
e abre caminho para a paz com Deus. Diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. É o que Paulo diz aqui aos Romanos. Começa por dizer isto. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Portanto, essa paz com Deus é a primeira coisa. Depois diz que há a manifestação da sua graça em nós, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A manifestação da sua graça está em nós. E também a alegria da esperança, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Reparem bem, na parábola, o pai prescindiu da sua prerrogativa legal e moral de aceitar o filho de volta, mas sob condições. Ele tinha o direito legal, de lei, e o direito moral de dizer assim ao filho: eu gosto muito de ti, és meu filho, mas as pessoas têm que sofrer as suas consequências. Tu já pediste a tua herança, já gastaste a tua herança, não há mais herança, não tens mais posição de filho, não vais herdar mais nada de mim. Se quiseres ser um dos meus trabalhadores, como tu dizes, tudo bem, ok, vais trabalhar para o campo e ganhas a tua jornada, não tem problema. O pai podia perfeitamente fazer isto e ninguém podia criticar. Mas vendo o arrependimento do filho, o que é que ele fez? Declarou justo, isto é, declarou: tu és o meu filho perdido. E aceitou de volta, mesmo estando roto, sujo, cheio de fome e a cheirar mal. Amém? E este é o processo de aceitação de Deus. Ele justifica-nos mesmo quando nós ainda não fizemos nada para o merecer. Aquele filho não fez nada para merecer, digamos assim, o perdão do pai. Ele apenas pediu ao pai, veio ter com o pai na expectativa não de ser filho, mas de ser um dos trabalhadores, mais um dos trabalhadores. E o pai poderia perfeitamente ter feito isso. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz aqui nos versículos 6 a 8? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, diga comigo, ainda, nota esta palavra, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, depois poderá ser pelo bom alguém ousa morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, diga comigo, ainda, sendo nós ainda pecadores. A religião é rica em aindas, mas Deus não os toma em consideração. Ele olhou para o filho, o pai olhou para o filho e viu que ele estava arrependido. E essa foi a chave da mudança. Não foi pelo mérito do filho. O filho não teve mérito nenhum. O arrependimento não é uma questão de mérito, é uma questão de coração. Eu não tenho mérito nenhum por me arrepender de ter feito mal. Eu devo arrepender, mas não é mérito nenhum. É o que é correto, não há outra maneira. Então não foi por mérito do filho, foi por ver o seu arrependimento que ele, sendo um filho ainda roto, sujo, descalço, miserável, cheio de fome, o considerou seu filho. Portanto, o justificou. Amém? Nós somos justificados. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E isto lança por terra toda a religião que fala da ideia do mérito, de alcançar alguma coisa de Deus através do mérito, de eu fazer alguma coisa para obter as graças de Deus. Não. É apenas arrepender-me da minha condição e voltar para os braços do Pai. O segundo princípio é o princípio da reconciliação. A nossa justificação aos olhos de Deus permitiu passarmos da condição de inimigos morais de Deus, diz aqui no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigos de Deus. Então a justificação permite passarmos da condição de inimigos morais de Deus para uma condição de mais do que amigos, para a condição de filhos. Aproximamos dele, unimos-nos a ele. Amém? Alcançamos a reconciliação com o Pai através de Jesus Cristo. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O que é que aconteceu com o filho pródigo? O pai recusou a ideia de passar a considerar o rapaz apenas como seu amigo, entre aspas.
apenas como trabalhador, apenas como colaborador, mas fez questão de o tratar como filho, com todos os direitos inerentes a essa condição. Repare que a religião dos homens quer que sejamos trabalhadores. O que é que isto significa? No sentido simbólico. Significa que o trabalhador é aquele que é pago de acordo com as suas obras. A religião das obras diz que tu és pago de acordo com as tuas obras. Diz que Deus paga de acordo com as tuas obras. Se formos em alguns sítios, eles dizem assim, você quer ser curado, você quer ter uma bênção, quer ter o seu lar em harmonia, quer ter não sei o quê, então dê uma oferta. Então, associa aquilo que nós fazemos, ou ponha uma vela, ou vá de joelhos não sei onde, associa tudo aquilo que nós fazemos. A religião trata-nos como trabalhadores, não nos trata como filhos. Essa religião é de um Deus que não nos trata como filhos. Entende o que eu estou a dizer? Mas apenas como trabalhadores, como pessoas que são pagas de acordo com aquilo que fazem, de acordo com as suas obras. Mas isso não é ser filho. Os filhos não são pagos de acordo com aquilo que fazem. Os filhos são filhos, ponto final. Posso ouvir um amém? Amém. Os filhos são do nosso sangue. Nós podemos até aborrecermos com eles, podemos castigá-los, devemos corrigi-los, devemos educá-los em disciplina, mas são nossos filhos. E não recebem a nossa bênção de acordo com aquilo que eles fazem. Isso é os trabalhadores, não é os filhos. Deus chamou-nos a ser filhos. O pai do filho pródigo não o aceitou na condição de trabalhador, mas elevou de novo à condição de filho. Ele não merecia, não. Mas isto não é por aquilo que nós merecemos. Porque se é por aquilo que nós merecemos, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Mas Deus, com o seu profundo amor com que nos amou, diz a Bíblia que deu o seu Filho único para morrer por nós, para que nós não morrêssemos, para que nós alcançássemos a vida eterna. E finalmente o princípio da salvação. A nova condição de filhos de Deus garante a nossa salvação, tanto pela morte de Cristo e sua ressurreição, como pela sua vida. Diz aqui no versículo 6, queridos, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Repare que o pai do filho pródigo considerou o filho logo, ainda estava roto, nu, a cheirar mal, cheio de fome. Já era o filho dele. Ele abraçou-o. Ele não ia abraçar o trabalhador, mas ele abraçou um filho. No entanto, o filho ainda estava roto, sujo, porco, não tinha tomado banho, estava cheio de fome. Mas era o filho. E é assim que Deus faz connosco. Amém? O pai salvou o filho da miséria, da vergonha, da fome e dos falsos amigos. Assim faz Deus connosco. Assim faz Deus connosco. O filho apenas teve que voltar à casa do pai. Foi a única coisa que ele fez, numa atitude de arrependimento. O filho não fez rezas. O filho não fez promessas. O filho não acendeu velas. O filho não deu esmolas. Não tinha para dar. O filho não flagelou o seu corpo. O filho não foi em peregrinação no santuário. Não prometeu nada ao pai. Apenas confessou o seu pecado e demonstrou o seu arrependimento. Amém? Este é o processo divino de aceitação. Como é que eu sei que Deus me aceita sendo eu tão imperfeito? Através deste texto. Além de muitas outras partes da Bíblia. Através da parábola que Jesus ensinou do filho pródigo. Nós compreendemos não só que Deus nos aceita, como nos podemos gloriar em Jesus, nosso Salvador. Amém. Também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Amém? Então, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente,
usou de certa forma os princípios que Jesus ensinou na história que ele contou do filho pródigo para os aplicar em termos de doutrina, para ensinar a igreja, as igrejas, neste caso a igreja em Roma, sobre o processo divino de aceitação. Porquê é que ele falou nisto? Porquê é que ele põe a tónica neste aspecto? Talvez porque Roma era uma cidade de grande devassidão, de grande podridão moral, como são normalmente as grandes cidades, ou eram normalmente as grandes cidades, 7 grandes impérios naquele tempo. E havia muita podridão, havia muito pecado, havia realmente, e a igreja cristã que estava ali naquela cidade lutava com muitas dificuldades para subsistir, muitas vezes, de vez em quando, sujeitos a duras perseguições que se levantaram ciclicamente no Império Romano aos cristãos. E esta palavra é uma palavra de que nós somos justificados pela fé, somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo e somos salvos. Amém? E, de certa maneira, o apóstolo Paulo vai buscar estes princípios do filho pródigo para mostrar como é que Deus lida connosco. Deus aceita-nos. Aceita qualquer pessoa que esteja em qualquer condição, desde que haja arrependimento, desde que haja verdadeiro arrependimento. Se tu estás em pecado, arrepende-te. É a única coisa que tens que fazer. Se prejudicaste alguém, repõe o prejuízo que causaste. Faz como Zaqueu. Mas não deixes de vir a Jesus. Não deixes de abraçar a fé. Não deixes de ser um discípulo de Cristo. Não deixes de seguir as pisadas de Jesus, porque tens um sentimento de culpa. Porque há qualquer coisa, um sentimento de culpa na tua vida. Não. O pai abraçou o filho, mesmo a cheirar mal, roto, nu, sujo e cheio de fome. Era o seu filho. E depois há o processo de restauração. Primeiro há o arrependimento e depois há a restauração. No reino de Deus não há restauração sem haver arrependimento primeiro. Primeiro nós arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando esse arrependimento é sincero, Deus restaura-nos. Como é que foi a restauração? Ele mandou tomar um banho, deu-lhe roupa nova, sapatos novos, pôs-lhe um anel no dedo que fala da sua condição de filho e mandou fazer um banquete, um grande banquete como nunca se tinha feito até ali. Graçem para que toda a família e os trabalhadores se alegrassem porque aquele filho estava morto e reviveu, porque ele tinha voltado à vida. Esse é o processo de restauração. No processo de restauração nada fica encalhado, nada fica na prateleira. Restauração é completa, a restauração é total, não é parcial, não é condicional. Mas quando nós nos arrependemos, eu creio até, deixe-me dizer isto, que muitos dos artifícios que se usam para obter as graças de Deus, para obter o perdão de Deus, muitas das vezes são máscaras para mascarar a nossa falta de arrependimento. Ou vocês acham que Deus está interessado em velas, em rezas, em que se dê esmolas para obter o seu perdão? Não. Deus quer apenas o nosso coração. E quando nós vimos à presença de Deus, vimos com um coração limpo e com mãos limpas. Amém? Porque assim Deus pode trabalhar connosco, pode fazer aquilo que é o seu propósito na nossa vida, da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, quando Ele quer. Amém? E esse é o nosso processo. É o processo que Deus usa connosco. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra esta manhã, Senhor. Te agradecemos porque sabemos pela Tua Palavra que somos aceitos por Ti, Senhor, mesmo sendo imperfeitos, mesmo estando nus, rotos tantas vezes, Senhor, a cheirar mal, Senhor. Ó Senhor, mas apesar de tudo, Tu nos recebes e Tu nos abraças como filhos quando nós manifestamos, Senhor, revelamos o nosso arrependimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse amor revelado através de Jesus Cristo.
pelo muito amor com que nos amaste, Senhor, com que nos chamaste à tua família, com que nos restauraste, com que nos justificaste, com que nos reconciliaste contigo, Senhor, com que nos salvaste, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. E quando mais adiante, Senhor, vamos celebrar a ceia, Senhor, Deus, que o façamos com uma atitude de coração limpo, Senhor, mãos limpas, Senhor, mente limpa na tua presença, para que tu possas, Senhor, mover-te em nós e engrandecer-te, Senhor, através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Os senhores podem sentar.